Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua linda família, a sua semana que só está começando. Que seja maravilhosa, cheia de favor, que você veja a glória de Deus, que você desfrute do poder dele. Em nome de Jesus, levante-se com fé, com confiança, busque o Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas que você precisa para ter uma grande vida vão ser acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Não olha para trás. Ontem eu ainda li, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Jesus, falando do final dos tempos, sobre o final dos tempos, disse: lembrai-vos da mulher de Ló, que após ter sido tirada com a família do lugar da destruição que o Senhor destruiu, olhou para trás. Quantas vezes eu vi pessoas que o Senhor arrancou de um lugar de perdas, de destruição, de vergonha, de estagnação, de esterilidade, e de repente elas olham para trás. Não! Em nome de Jesus, cuidado, vigia, para você não voltar para um lugar que um dia você lutou para sair. Cuidado, para você não retroceder e perder a oportunidade da sua vida. A misericórdia, a oportunidade de recomeçar, alcançaram o Ló e a família dele. Apesar deles não quererem sair, os anjos arrancaram eles de lá, de Sodoma. E a orientação foi: subam para as montanhas e não olhem para trás. Não é o que o Espírito Santo sempre nos orienta? Vão para um lugar mais alto e jamais olhem para trás. Quando o Senhor me tirou daquela vida carnal, mundana, foi o que Ele me direcionou a fazer agora. Ó. Continue subindo, crescendo e não olhe para trás. Não retroceda. E quantas vezes nós somos tentados a olhar para trás? Tentados a voltar para um lugar que mais tarde, olha só, não foi o que aconteceu com Israel? Eles lutaram para sair da escravidão, para sair do Egito. E de repente, eles estão falando de voltar e até falando bem de um lugar que nunca foi bom. Não é interessante que algumas pessoas esqueçam tão rapidamente o sofrimento, as dores que elas viveram num lugar, num tempo, num período da vida, e agora, tomados de uma nostalgia satânica, por uma cegueira, Satanás cega através de mentiras, porque ele é o pai da mentira, e elas começam a olhar para o tempo presente e achar que não está bom, e a insatisfação bate, e agora elas querem voltar para a escravidão. A mulher de Ló tinha sido tirada de um lugar onde a Bíblia fala
que as pessoas eram extremamente perversas, um lugar de corrupção, de imoralidade. Eles foram tirados de um lugar que Deus havia decidido destruir por haver tanta abominação. Tudo que acontecia ali era contrário à vontade de Deus. E significa que Deus não estava ali, não tinha como ter paz, não tinha como ter alegria. Mas olha como as pessoas podem se acostumar, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Quando a pessoa dá lugar à incredulidade, ela fica cega. Porque o Deus deles, teoricamente, era o Deus de Abraão. Mas agora, eles estão tão cegos por conta das mentiras que eles contaram para eles, que Satanás contou e eles pegaram e acreditaram, que não tinha problema nenhum estar ali, que não era um problema, que, sei lá, talvez não era tão ruim assim, né? Muito bem. Pois agora Deus tira de um lugar que ele destruiu, de tão perverso que era. Mas essa mulher olha para trás, deixando claro que o coração dela estava lá. E que ela se sentia confortável naquele ambiente, um ambiente sem Deus, um ambiente que, se Deus não está, não tem paz, não tem alegria verdadeira. A atmosfera é pesada, porque era um lugar tomado de demônios. Tomado, possuído, era um lugar possuído por demônios. Uma cultura demoníaca fazia parte daquele lugar. Hábitos, um padrão abominável aos olhos de Deus. Mas o coração dela estava lá. Ela olhou para trás, deixando claro que sair daquele lugar estava difícil. Ela não queria sair. E quando ela já está livre da destruição, ela desobedece. Talvez ela não deu a importância devida para aquela ordem. Subam a montanha e não olhem para trás. E na subida, livre já, ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. E mais tarde Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló, que já tinha saído, estava livre. A misericórdia e uma nova oportunidade foram dados. Eles receberam a misericórdia de Deus e uma nova oportunidade para fazer diferente, para ir para um lugar alto e nunca mais retornar àquele lugar baixo. Porque ficava num lugar baixo, porque Abraão, quando o Senhor destruiu, ele olhou lá de cima e viu a fumaça subir. E a ordem dos anjos foi: não. Não olhem. Não olhem para trás e não voltem para esse lugar baixo. Subam a montanha. Subam a montanha e não olhem para trás. E ela olhou para trás. E quantas vezes eu vi gente olhar para trás e voltar para um lugar de escravidão, de estagnação. Gente, são tantas histórias de pessoas que estavam crescendo, frutificando, avançando, sendo úteis no reino, que o Senhor tirou de um lugar
um lugar de estagnação e esterilidade. Um lugar onde ela não estava vivendo a glória nem os avanços. Tirou de uma fé, de um sistema, de um padrão. E depois, a pessoa volta. Eu já vi Deus tirar a pessoa de um relacionamento. Tirar de um ambiente mesmo. Tirar de um vício. E a pessoa cega permite o engano. E não foi o que Jesus falou? Ó, não se engane. Não se deixe enganar. E a pessoa simplesmente, ao invés dela olhar, como Jesus mandou, vigiar, não, ela se distrai. E a distração é o início da tragédia. Quantas pessoas que, quando se distraíram de Deus, da verdade, cederam para a alma, para as suas vontades, para os seus sentimentos. E agora elas esquecem de tudo, como Israel, esquecem dos açoites, do decreto de morte, da escravidão, do sofrimento. E falam, nós nos lembramos das panelas de carne, dos pepinos. Não é uma cabecinha pequena? É melhor voltar. A melhor saída é voltar. E a Bíblia fala que no coração eles voltaram. E não é o que acontece com algumas pessoas? Elas sabotam a vida delas. Quando elas estão já vivendo o melhor momento da vida, elas dão lugar a um sentimento. E elas simplesmente retrocedem. Se enganam. Acreditam numa mentira. Num sentimento traiçoeiro. E agora retrocedem. Olham para trás. Ao invés de subir a montanha, começam a descer. Ao invés de continuar olhando para frente, como a Bíblia diz, mantenham os pensamentos nas coisas do alto. Sigam em frente. Não olhem para a direita e nem para a esquerda. Não olhem para trás. Sigam sempre em frente, olhando para o alto. Para o autor e consumador da nossa fé. Corram a carreira que foi proposta. Se livrem dos embaraços. Não, a pessoa olha para trás, começa a descer. E de repente, ela volta para aquela antiga fé. Para aquele sistema fracassado. Para aquele lugar que um dia... talvez ela implorou para sair, porque você vai ver em Êxodo 2, o povo clamando para sair. O povo clamando, olha aqui, ó. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles. Lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Disse o Senhor, aqui ele já está falando com Moisés, mandando Moisés ir libertá-los. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Aí mais tarde, você vai vê-los falar diversas vezes de voltar para o Egito, de morrer, de voltar, de levantar um líder para levá-los de volta, chorar e reclamar e ofender a Deus
por causa de coisas que, na verdade, eram tão pequenas e insignificantes, para que tivesse um peso agora. Afinal, eles eram livres, estavam livres e vivendo milagres inacreditáveis e caminhando para a terra dos sonhos. Quantas vezes eu vi gente que até passou pelo processo, mas quando chegou a hora de entrar na terra prometida e desfrutar do melhor tempo, desistiram. Quantas vezes eu vi gente, aqui até entre nós, que estiveram nos momentos difíceis e na hora de desfrutar do melhor, desistiram. Foram roubadas, porque Satanás só mata, rouba e destrói. Ei, leia Isaías 54. Olha a promessa que o Senhor fez para nós. Este é o nosso ano. Em nome de Jesus, pode parecer que não. Satanás pode estar aí lutando para mostrar o contrário. Mas é mentira. Acredita na verdade! É tempo de crescer, há uma unção de crescimento! É tempo de viver mudanças inacreditáveis! É tempo de romper como nunca, de crescer como nunca, de avançar como nunca, de vivermos coisas que desejamos uma vida toda! E Satanás, eu vejo ele lutando desde o início do propósito. Para desanimar alguns, para enfraquecer. E a pessoa não põe a força que ela tem que colocar. E ela esmorece, e ela desanima, e ela acha difícil demais. Para! Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Foi a resposta de Davi para Araúna. Ei, o reino de Deus é ganhar força. O Senhor disse para Jeremias, quando estava se sentindo cansado e abatido: Jeremias, se você já se cansou em correr com os homens, se você já está cansado correndo com homens, como que você vai correr com cavalos? Se você está tropeçando em terreno seguro, como que você vai sobreviver aos momentos, aos lugares mais desafiadores? Ei! Se você quer coisa grande, você terá desafios maiores. Não me diga que você quer viver coisas incríveis e assombrosas em Deus. Se você, quando tem oportunidade de continuar seguindo, olhando para o alto, você está se prendendo a coisas pequenas. Está permitindo que o diabo tome a sua mente com mentiras de que aquele tempo que você lutou para sair, aquele lugar que você clamou tanto para sair, se clamou tanto para sair de uma situação, não era tão ruim assim não. Não era tão ruim assim não. Cuidado para você não ter uma cabeça tão pequena, sabe? Tão mediana, para não falar miserável. Capaz de trocar coisa grande como o grupo original. Ai, que saudade dos pepinos, dos alhos porós. E não é o que muita gente faz. Tem algo assombroso diante dele. E ele troca tudo por conta de coisas pequenas. Quantos Saús que estão prestes, como diz Samuel, a ser dono de tudo que havia em Israel. Está preocupado com as jumentinhas do pai. Tem gente que diz que até
quer coisas grandes, mas a cabeça está sempre nas jumentas, nos pepinos, nos alhos porós, nas panelas de carne do Egito. Tem gente que por pouca coisa, vou desistir, quero morrer, vou voltar, é melhor eu voltar, é melhor. Tem gente que não acompanha os moveres. Quando Deus coloca a maior oportunidade da vida, da pessoa viver resultados que ela nunca nem nos remotos sonhos imaginou, ela simplesmente sabota a vida dela. Ela joga fora. Ela corta o processo. Ela desiste. Ela olha para bobagens. Ela é influenciada por gente caída. Influenciada por gente amarga. É o que acontece. Tem gente que toma decisões que vão alterar a vida. Simplesmente porque foi influenciada como grupo original por 10 incrédulos. 10 medrosos, incrédulos, carnais, medíocres. Influenciaram quase 3 milhões de pessoas. E aquelas pessoas perderam, ou melhor, jogaram fora a oportunidade de viver a promessa, perdendo o direito de entrar na terra, porque Deus falou: basta! Esse povo me afronta! Basta! Não é possível! Tem gente que no melhor momento, na fase onde ele está tendo a oportunidade da vida dele. Olha só Isaías 54. Ele simplesmente age de forma comum, faz o que é fácil, e quem faz o que é fácil, só faz o que é fácil, permanece fraco. Mantém o espírito do imediatismo, e o imediatismo é a atitude dos fracos. Vive pela alma. Toma decisões com base em sentimentos, em opiniões, em achismos, em emoções demoníacas. Simples assim. E a pessoa é roubada. Quantos que tombaram no deserto por causa disso? Sentimentos. Sentimentos. O sentimento que estava no coração, traiçoeiro, porque nossos sentimentos são traiçoeiros. Os sentimentos que estavam no coração da mulher de Ló. Ah, meu pai. Os sentimentos que estavam no coração da mulher de Ló. Roubou a vida dela, o destino dela, a eternidade dela. Por favor. A casa do Ló foi toda destruída. Por quê? Porque ele não fez o que era certo, ele fez o que era conveniente. As filhas de Ló, que eram virgens, tinham a mente, o interior totalmente corrompidos. E elas estavam tão sem esperança, porque uma pessoa que não anda com Deus, ela não tem esperança. Que elas viram como a única saída fazer a coisa mais horrível e terrível, que era embebedar o pai delas. Embebedar. E se elas conseguirem embebedar, porque ele tinha se tornado um bêbado. Porque se ele não gostasse de bebida, ele jamais, nem beberia. E se bebia de vez em quando, ele jamais ficaria bêbado. Mas você vê que ele já estava num estado, e elas sabiam disso, de perder a noção, a consciência. Porque só alguém que está ali, perdeu totalmente a noção de tudo, pode fazer uma coisa dessa.
A mais velha deu a ideia, a mais nova, ó, a mais velha deu a ideia. Você nunca viu isso? Uma pessoa dá ideia, a outra compra. Não era para alguém ter juízo ali? Vamos embebedar o nosso pai e nos deitar com ele. Porque aqui não tem esperança, não tem como casar aqui. E a gente precisa manter a descendência do pai. Quer dizer, a qualquer custo. A um custo maldito. E os descendentes de Ló, filhos das filhas de Ló, foram as pessoas mais terríveis, imorais, perversas, inimigos do povo de Deus. Quando você lê na Bíblia Moabe e Amon, você já sabe que não é coisa boa. Você sabe que não. Não é. Então, em nome de Jesus, ouça a palavra do Senhor. Levante-se hoje. Faça uma risca no chão. Não olhe para trás. Tome uma decisão neste domingo. Que você não vai retroceder, não vai olhar para trás. Levante-se porque Deus está falando com você. E eu vejo o Espírito Santo lutando para impedir que alguém tome alguma decisão estúpida, débil, que vai alterar a vida, o destino, vai jogar fora a misericórdia, a oportunidade, como a mulher de Ló jogou. Ela jogou a misericórdia de Deus fora, a oportunidade de recomeçar e fazer direito. Já estavam livres. Quando Jesus deixou isso claro, lembrai-vos da mulher de Ló, que ela já estava livre. Mas ela olhou para trás. Vamos, em nome de Jesus. Isaías 54, olha o tamanho da promessa. Não faça outra coisa senão crer na promessa, olhar para o Senhor, caminhar por fé, porque o justo viverá pela fé. Caminhe por fé e repreenda sentimentos nocivos e se volte para Deus como nunca. Vá para o esconderijo do Altíssimo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida, e que esta palavra tenha colocado temor. Pai, eu oro para que o Senhor esteja falando profundamente aos corações. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de visão, de discernimento, de temor, de libertação. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar e gerar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo libertas de todo ataque maligno, pensamentos e sentimentos malignos, de uma decisão que vai destruir, que nenhum ceda para os ataques de Satanás, que só mata, rouba e destrói. Cubra o teu povo com teu sangue, reveste de força, de temor, que o espírito de temor esteja repousando nos corações e que essa pessoa agarre a misericórdia, a oportunidade da vida dela. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje vai ser um dia maravilhoso. Vamos entregar o azeite que consagramos em todos os jejuns, ungir os carros, fechar o nosso propósito. Vamos, é um dia de glória. Levante-se, venha. E com essa decisão, que você não vai retroceder. Muito pelo contrário, fechamos o propósito hoje, mas você vai continuar avançando e crescendo no Senhor, subindo e avançando para mais perto de Deus. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.